Fãs de esportes, mostramos então os atacantes do Corinthians nessa temporada, as opções, tá? O Yuri Alberto, que tem 40 jogos e 16 gols. Pedro Raul, em 29 jogos, ele fez 3 gols. O Romero tem 41 jogos e 10 gols. Héctor Hernandes, 2 jogos, ainda não marcou. E o Giovani, em 19 jogos, marcou 2 gols. E tem um outro nome que pode aparecer nessa lista e por essa você, fã de esportes, fã do Corinthians, não esperava. O Corinthians fez uma proposta para contratar o atacante holandês Memphis Depay. O jogador tem 30 anos, ele está sem clube desde junho deste ano, quando ele encerrou o contrato com o Atlético de Madrid. Oferta de 2 anos de contrato, o Corinthians vê com otimismo a contratação do jogador. Sondou muita gente, tentou alguns, terminou contratando o Hernandes, que também se machucou. E eu acho que a gente pode começar falando sobre o Memphis Depay nessa história, André Kfouri. Pode ser o cara do Corinthians e como é que você vê essa tentativa? Silêncio. Eu prefiro, Marcela, opinar se o Corinthians realmente contratar o Memphis Depay, porque me parece uma coisa meio sem pé nem cabeça. Isso tem toda aquela cara, não comparando jogadores, mas comparando dirigentes, do presidente anterior, dizer que o Corinthians monitorava a situação do Neymar. Também o presidente anterior disse que o Corinthians monitorava a situação do Cristiano Ronaldo. Fez um contrato, né? Vocês vão lembrar disso. Sim. Dizendo que é obrigação de todo dirigente que está no Corinthians procurar os grandes jogadores de futebol do mundo. O Memphis não é um dos grandes jogadores de futebol do mundo, claro que não. Mas na situação em que o Corinthians está, não só futebolisticamente como administrativamente, eu acho uma grande irresponsabilidade se pensar em fazer um negócio como esse. Certamente não é barato, o jogador tem aspirações financeiras, o histórico de carreira dele é algo muito distante aqui da realidade no Brasil. E eu, assim, quero ver para crer. E creio que se nós chegarmos a ver, nós não vamos gostar. Mas, por enquanto, é só uma impressão. Pois é um jogador que está livre no mercado. E aí pode ser algo a favor, né, do Corinthians ou dos outros clubes que não na Europa. Como ele estava livre, né, não estava com nenhum clube, a janela fechou, mas fechou para jogadores que estavam em outros clubes. Então ele pode chegar ainda aqui no Brasil e pode ser esse jogador do Corinthians. Como é que você vê essa tentativa? As nossas fontes de redação diz o seguinte: a diretoria está otimista com as conversas com o Depay, Gustavo Depay. Estavam otimistas também com o Gabigol e o corintiano acordou com o Pedro Raul. Isso. Estavam otimistas com o Balotelli e o corintiano acordou com o Héctor Hernandes. A gente tem visto nos últimos meses, né, durante esse ano, não que seja mentira a proposta, né, até porque vários jornalistas competentes dentro da ESPN e em outros veículos confirmam a proposta com fontes do Corinthians. Sim. Mas o Corinthians tem trabalhado com esses nomes mais badalados, isso desvia a atenção do noticiário e a realidade acaba parando em outros nomes. Isso não quer dizer que o Corinthians não vá contratar o Memphis Depay, eu não sei se vai ou não, essa é uma questão da diretoria. Mas o procedimento padrão tem sido o torcedor sonhar com um e acordar com o outro muito inferior. E do Gabigol para o Pedro Raul foi o principal caso. Memphis Depay é um grande jogador, indiscutivelmente, um atacante muito bom, um nível muito acima do que se joga no Brasil e do que o Corinthians tem especialmente. É um atleta, por outro lado, que sofre com muitas lesões musculares. Eu achei até que ele tivesse mais do que 30 anos, assim, na cabeça, sem parar por olhar a ficha dele. É um cara que sofre com lesões musculares, mas joga muito. A minha dúvida é, quanto custaria, embora livre, um jogador como esse? Quanto de salário exigiria um cara como o Memphis Depay saindo do Atlético de Madrid para vir jogar no Corinthians? 2 milhões? 2 milhões e pouco? Pode ser. Um clube que está na situação que o Corinthians está, que já gastou mais de 150, acho que mais de 180 milhões de reais em quase 20 reforços na temporada e ainda assim não tem um time que dê segurança de que não será rebaixado. Esse clube ainda assim vai assumir um compromisso de mais de 2 milhões de reais por mês de salário com o jogador? Ou o patrocinador vai entrar na conversa, como se falava antes? Como vai ser feito? Assim, acho que qualquer movimento brusco do ponto de vista financeiro no estágio atual que o Corinthians está e com o tanto que essa diretoria já gastou, e eu estou, de novo, curioso para ver qual vai ser o drama no balanço do Corinthians, quanto vai escalonar a dívida do Corinthians de um ano para outro.
são movimentos do ponto de vista financeiros que preocupam ainda mais um futuro que já é nebuloso para o Corinthians desde tanto tempo, tá? Menos por culpa da atual gestão, mas também por culpa da atual gestão. Acho que a análise técnica, se o Memphis Depay resolveria ou não o problema do Corinthians, ela é uma pequena parte da discussão. Por enquanto, a parte menor da discussão. Acho que a viabilidade e a realidade desse negócio é o que hoje é o que mais deveria ser discutido. E eu ainda tenho bastante dúvida. Você se assusta mais com a possibilidade do dinheiro que o Corinthians vai precisar gastar, se por acaso realmente o Depay vir, do que o que ele pode entregar em campo? Acho que financeiramente é uma irresponsabilidade o Corinthians, no seu estágio financeiro e com o tanto que já gastou nesse ano, contratar um jogador que vai ganhar mais de 2 milhões de reais por mês. Pelo menos a gente imagina que seja isso. Tem a história do patrocinador, André Kfouri. O patrocinador falou que queria esse jogador de impacto, que chegaria e seria midiático, e aí oferece esse tal de 50 milhões. Poderia ser esse o dinheiro utilizado? Eu não acho o Memphis Depay um jogador midiático. Não acho que ele tica essa casinha. É uma contratação inusitada, alguém que estava até pouco tempo no Atlético de Madrid, elite da elite. O Atlético de Madrid é um time que está acostumado a disputar as principais competições na Espanha e na Europa. O Memphis Depay poderia ter o desejo ou ser convencido, ou ter essa vontade, esse, entre aspas, sonho de jogar na América do Sul, vestir a camisa do Corinthians? Talvez. Ele é um jogador midiático para gerar receitas? Não, porque daqui a pouco a gente está ouvindo aquela história que não, vendeu tantas camisas, a venda de camisas ajuda a pagar a contratação, que é um dos grandes mitos da história do futebol. É esse tipo de coisa. Não, mas vai ser o jogador vai se pagar. Nós já ouvimos tantas vezes isso e depois as contas nunca fecharam. No caso dessa, não fecharia também. Eu concordo com a palavra usada pelo Gustavo, eu usei aqui antes dele, é irresponsável da parte do Corinthians tentar esse tipo de contratação. A gente tem uma tela mostrando alguns números do Depay. Deixa eu colocar aqui para os fãs de esportes, 31 jogos, isso pelo Atlético de Madrid na última temporada, tá? 31 jogos, 11 como titular, 9 gols, 2 assistências, minutos até participar de um gol, 109,5, minutos até marcar, 134. É um jogador de 30 anos, Gustavo Zupac disse que inclusive foi pego de surpresa porque achava que ele era um pouco mais velho do que esses 30 anos. Ô Zupa, o André Kfouri não acha que ele seja esse jogador midiático, e você? Acho que em termos de impacto, sim. Em termos de importância, sim. Em termos de atuação, o quanto ele toparia esse papel de ser a cara do time, né? Não sei, assim, não conheço o Memphis Depay, nunca prestei atenção nesse perfil dele para saber se ele se encaixaria como o Balotelli, por exemplo, sabe? Essa figura que chama a atenção, etc e tal. Tecnicamente, eu acho que ele tem potencial para ser um jogador como esse. E é claro que assim, o torcedor, ele quer que o seu time se salve, né? O corintiano quer que o seu time não seja rebaixado, e quanto mais jogadores de qualidade puderem chegar para evitar essa tragédia para o Corinthians, melhor. Mas me chama a atenção a quantidade de jogadores contratados, a quantidade de dinheiro que o Corinthians já gastou. E não é um dinheiro só para agora, né? Porque a maioria dessas contratações, elas são parceladas em 1, 2, 3, 4 anos, né? Então o Corinthians vai ter, pelos próximos anos, que pagar um elenco novo e caríssimo e de qualidade duvidosa, mediante ao valor investido, que o Corinthians gastou para montar esse time, né? Por isso que eu acho que esse pacote todo, a médio e longo prazo, ele fica muito perigoso para o Corinthians. Para o torcedor, é claro que é melhor ter o Memphis Depay do que não ter, né? Mas eu acho que o olhar analítico, ele vai um pouco além só das pretensões do torcedor. Fãs de esportes, é claro que teremos novidades nos próximos dias sobre Corinthians e Memphis Depay, e você vai ficar sabendo de absolutamente tudo aqui na programação da ESPN. Olha aqui, Ozinho, a gente estava falando dos melhores elencos, né? Brigando lá em cima, parte do alto, irarararará. Temos aí gigantes que estão pressionados, casos de Corinthians e Fluminense. Os números de jogadores contratados por Corinthians e Fluminense também são expressivos se a gente pega a situação em que eles se encontram. Aí a gente pode fazer aqui um debate de Corinthians e Fluminense, com os reforços, brigam para além de sair do Z4, e a gente pode ir colocando os reforços aqui para começar esse debate. Primeiro os do Corinthians, que já estão na tela. O goleiro Hugo Souza chegou, guardou, arrumou, ajeitou, estão querendo comprar. O André Ramalho também encaixou muito bem. O Alex Santana, infelizmente machucado, né, mas também tinha feito boas partidas. O Charles
Acho que vai lá, cumpre a função e tal. O José Martínez tem pouca mostragem ainda pra gente avaliar. O Héctor Hernandes também machucado. E o Thales Mágico tem feito milagres para este Corinthians. Cadê o Fluminense pra gente colocar os dois e já começar esse debate aqui? Zagueiros, o monstro voltou depois de muitos anos, parece que nunca tirou essa camisa. Com ele em campo, o Fluminense não tomou gols no Brasileirão. Tem também o Inácio, outro zagueiro, Gabriel Fuentes, chega para lateral, Vitor Hugo volante, Facundo Bernal, importante aí para a saída do André, Nonato e Serna, que também tá jogando o fino da bola no Fluminensezinho. Vou abrir com você pra gente tentar comparar esses dois elencos, dessas contratações de lado a lado e entender quem se reforça melhor no sentido de fugir do Z4, Tetra. O Corinthians se reforça, se pegar o número de jogadores que foram contratados e são titulares do Corinthians. Né? Então se reforçou para fugir do Z4. Não vejo o Corinthians brigando por coisa maior, não. São contratações importantes para encaixar ali, dar um padrão de jogo melhor, para tentar repetir, ter uma sequência de bons jogos. O problema é que o Corinthians oscila muito. Faz um jogo muito bom, como fez contra o Flamengo, e depois não repete no jogo seguinte. Se conseguir repetir, briga para sair do Z4. O Fluminense já tinha um elenco muito bom, que a gente eu colocava como postulante a briga por título. Ou pelo menos brigar por faixa de Libertadores, no Brasileirão. Mas nas Copas, brigar por título. Então, teve lesões, teve problemas, teve troca de treinador, vai se encaixando com o Mano. Tem reforços, principalmente do Thiago Silva, esse fundamental, porque desde a saída do zagueirão lá, né, o capitão do time, né, era mais jovem, é claro, jogador que foi de seleção, né? Fugiu o nome dele aqui. Balbuena? Mas assim... Não, do zagueiro do Fluminense. Do Fluminense, desculpa, eu achei que você estava falando do Corinthians, do Nino. Não, o Nino. Eu pulei o Nino. Depois que ele saiu, ninguém encaixou ali. Ninguém encaixou. Aí Samuel Xavier machucou, aí machuca Felipe Melo, aí machuca Marcelo, aí o André ficou de fora um tempão, agora já foi vendido, mas ficou de fora. Isso tudo quebrou um pouco esse Fluminense. O Keno machucou muito, o Cano também. Então, muitos problemas físicos fez o Fluminense cair. Mas com a recuperação desses jogadores, fisicamente, saiu do departamento médico, com um trabalho mais conservador do Mano, acho que o Fluminense briga nas Copas. E com o reforço do Thiago Silva, do Serna ali, né? Então, assim, eu acho que o Fluminense no mata-mata, as Copas é assim, são decisões em cada rodada. O Fluminense vai ter com o Atlético Mineiro, né? Vai ter esse duelo brasileiro na Libertadores. Eu acho que o Fluminense pode sim, tem condições, com esses jogadores bem fisicamente, de ir ganhando espaço e subindo. Não é o melhor elenco nesse momento, não é, mas tem, e é o atual campeão da Libertadores. No Brasileiro, é para sair do Z4, para brigar por título não dá mais, está longe disso. Não sei nem para se recuperar, para ficar num G6, G7, se dá tempo para isso. Mas nas Copas o Fluminense pode sonhar sim, com o elenco que tem, com os jogadores que tem, bem fisicamente, na mão do Mano Menezes. Só na Libertadores agora, né? Caiu fora da Copa do Brasil por Juventude, né? Agora vai concentrar no Brasileiro e no... Ou estou enganado? Perdeu, né, o primeiro jogo por Juventude porque quis poupar. O Corinthians perdeu por 2-1, mas tem o jogo de volta ainda tô falando em casa. Fluminense. O Fluminense foi desclassificado pelo Juventude. Sim, é porque o Corinthians fez a primeira partida com o Juventude, perdeu por 2-1 em Caxias e joga a volta em casa. O Corinthians está em duas ainda. Mas não acho o Atlético Mineiro favorito contra o Fluminense. Não, sim, eu estou dizendo o seguinte, o Fluminense só tem uma Copa, que é a Libertadores. O Corinthians tem duas, é isso, perfeito, né? Perfeito. Fora o Brasileiro. No Brasileiro, o problema deles é... Eu não vou dizer que é parecido, não, porque eu acho que o Fluminense já mostrou agora com o Mano. O Fluminense é o segundo, são 6 jogos que estão sendo considerados de retorno, né? E a partir da 19ª rodada são 6 jogos. Nem todo mundo fez. O primeiro colocado no retorno é o Fortaleza, o segundo é o Fluminense. Aproveitamento muito bom desse retorno, coisa que o Corinthians ainda não teve. O Corinthians fez
Em 6 jogos, 6 pontos. Contando esses 3 contra o Flamengo. Então, são situações diferentes e acho assim, você olha para a cara de um time e de outro, o Fluminense parece mais pronto para sair, com o Mano já entendendo o que ele quer, e o time também muito mais pronto para sair, não apenas porque está na frente, mas como time mesmo, do que o próprio Corinthians, que o Ramon está aí, querendo ver como encaixa. Tanto que o Fluminense também, eu acho que encaixam 2 caras, né? O André precisa ser substituído, tudo indica que é o Bernal que vai jogar por ali, tudo indica. E só, porque o Serna é muito bom, mas eu acho que o titular é o Keno, entendeu? Tem o Cano para voltar ali no ataque, mas o Serna vai ser muito usado. Então, das contratações, o Fluminense foi 7 que nós botamos. 7, os 2 contrataram 7. Então, que use 2, não acho que use 2, assim, como titular. E é o que o Zinho começou a falar do Corinthians. O Corinthians não. Os caras chegaram para entrar no time. E tem gente que não entrou ainda porque está machucado. Eu vou falar para você, se passar mais alguém de avião, é capaz de botar para jogar no Corinthians. Como é que é, Machado? Se passar alguém de avião ali em cima, porque é perto, o centro de treinamento é perto ali em Guarulhos, se passar, se tiver algum jogador bom, os caras pegam para jogar. Precisando ainda? Mais? Dá pra contratar os caras da NFL que vão lá? Ou tem uns caras grandão, né? Os caras grandes lá. Aproveita que vão jogar lá e... É time de futebol americano, tem um pouco de cada. Tem uns caras mais fortes e uns caras mais rápidos. Mas tem uns ali que ganham $50 milhões por ano. É melhor não mexer com isso, porque já tá muito endividado. Agora, eu gostei foi daquele bonequinho ali que botaram ali do lado do... Fantasminha? Meio que debochadinho, né? Da nossa produção. Com a língua mostrando a língua, né? Mas contrataram, assim, porque precisava. O Corinthians precisava muito mais. E o Fluminense contratou porque, o centroavante, artilheiraço tal, e uma fase e tal, vou botar o atacante. E o André precisava substituir. Porque tem uma Libertadores também, né? 7, digo 7, não esses 2 pontuais, mas 7. Eu acho que tinha que repor mesmo. O André ali, vou dizer que é com a mesma qualidade, estamos falando também de um jogador de seleção, mas o Corinthians, mas vamos supor que o Fluminense contratasse ninguém aí. Ia se manter aí, é o time que vinha jogando, ia disputar essa brecha aí da Libertadores e tal. Corinthians não, o Corinthians precisava demais desses jogadores, inclusive, né, o atacante já se machucou. Agora, contratou errado, aí a gente tem que ver também quem contratou certo ou errado. O Corinthians contratou o Pedro Raul. De janeiro pra cá. Mas aí a gente vai abrir um leque que tem que ser avaliado com mais calma, né? Não. De janeiro pra cá. Ninguém contratou tão errado, não. Não é fácil se olhar. O Fluminense precisava de alguém no lugar do André. O Corinthians precisava de alguém em algumas posições, mas tem posição que não precisava gastar dinheiro. Eles estavam querendo trazer o Arthur Cabral ainda. Ia ficar com 4 centroavantes? É muita gente, sendo que outras posições precisariam, muito provavelmente, de outros jogadores. Não ter 4. O Corinthians fechou agora. Não. Traz o Hector e, se possível, vou trazer Arthur Cabral. Já tem o Pedro Raul, tudo bem, não está funcionando, mas já tem o Yuri. Ia ficar com 4 centroavantes. Aí eu acho que é gastar dinheiro. Mas entrou o Romero e resolveu. O Romero é um artilheiro de 34 gols da Arena do Corinthians. Tem a identificação, Todo mundo sabe que. Todo mundo sabe. Ele pode não ser o melhor jogador tecnicamente, mas ele é o cara que melhor encara o perfil do Corinthians, né? Contratou um baita goleiro, o Corinthians, resolveu o problema do gol, contratou um baita goleiro, resolveu o problema da beirada do campo, que o Thales é um baita jogador. Impressionante. Então, assim, a gente fala assim, mas o Thales Magno não tá nem jogando, tá no banco lá nos Estados Unidos, mas botou pra... O que eu falei quando ele chegou? Aqui, jogou, se divertiu e quando tava no banco, tava cantando junto com a torcida, Bota pra jogar. E tava, sabe quem tá cantando aquela música que a torcida quer? É tapa na orelha, sangue no zóio. Ele tava cantando isso aí. Pascoal, ela tá doida pra ir pro intervalo, eu vou te falar uma coisa. Não vai sobrar tempo pra falar de seleção brasileira. 142 contratações Série A e Série B. Thiago Silva tá entre as 3 melhores deles. Longe, perfeito. Gostei da sua colocação. Ter vindo o Thiago Silva de 142. Bom. Tá, vou botar 5 aí pro cara botar um de cada time. Não vou deixar ele falar de seleção. Vambora.